É, Boa tarde, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo aqui com o intuito de demonstrar como é que será o nosso curso, tá? Tirar algumas dúvidas. O pessoal às vezes pergunta, já está escrito, né, no texto, mas às vezes a pessoa tem dúvidas ainda. E vamos lá então. A primeira questão que eu quero pontuar aqui é a questão da licença, copyright, né? E esse é um vídeo é uma sequência de vídeos que eu vou estar gravando sobre o curso e eles são protegidos por lei. Então eu de antemão já aviso que ele não pode ser divulgado no YouTube e outras plataformas aí. Não pode ser espalhado sem o devido pagamento, tá? Se isso acontecer, medidas legais poderão ser tomadas, ok? Por que eu estou falando isso? Porque se você quiser aprender sobre valvulado, você mesmo, por sua própria conta, você pode buscar inúmeros vídeos que tem na internet de graça e aprender, tá? Sobre o assunto. Só que muitas pessoas têm dificuldades de aprender separadamente sobre isso, sobre o assunto. Então o curso ele tem essa facilidade de reunir num lugar só e numa sequência lógica todo o assunto referente a esse tipo de equipamento. Em relação ao custo, por causa da situação geral do país, o curso vai ter um custo baixo, tá? A intenção nossa é ficar num valor entre 50 a 100 reais para tirar o nosso custo, porque o primeiro custo é o tempo. Tempo é dinheiro e o tempo que eu estou, por exemplo, planejando as aulas, preparando o curso, eu estou deixando de estar na bancada trabalhando, consertando aparelho, ganhando dinheiro, vendendo componentes pela internet e por aí vai. E tem outros custos que existem para fazer esse curso. Por exemplo, eu vou precisar pagar um aplicativo. Eu estou vendo aqui preço ainda. Um aplicativo aí está na base de $40 por ano para poder fazer a captura da tela, tudo direitinho. Tive que comprar um microfone de cabeça, uma série de custos que eles têm que ser pagos, tá? E além, claro, eu quero ganhar alguma coisa com isso, mas eu não quero acharcar ninguém. Então vou cobrar um preço justo nessa faixa aí de 50 a 100 reais pelo curso inteiro, tá? Então não há necessidade que se divulgue um curso de graça por aí, porque o custo vai ser baixo. Segundo, já falamos sobre o custo, o objetivo do curso agora, tá? Perdão, público-alvo do curso. Como é que nasceu esse curso? A ideia do curso, que ele ainda não existe, né? Ele ainda está sendo planejado, por isso que não tem preço ainda no link do nosso site. O preço vai ser colocado quando ele estiver terminado. Eu tenho muitos clientes que compram material comigo, que são de zonas no Brasil, zonas mais afastadas do grande centro, principalmente norte e nordeste. Pessoas que já fazem lá a manutenção de amplificadores transistorizados e que está aparecendo para eles muitos amplificadores valvulados, e eles têm uma grande dificuldade de fazer essa manutenção. Então, como ele já tem o conhecimento prévio, funcionamento de amplificador, eu, conversando com alguns deles, eu sondei a possibilidade de a gente montar um curso prático, rápido, barato e fácil, para que eles possam ter um treinamento que tenha uma certa qualidade e eles possam consertar com mais facilidade os equipamentos. Eu recebo muitas perguntas, eu ajudo muita gente de lá e às vezes eu
recebo cada pergunta que dói, né? Perguntas sem fundamento. Do tipo assim, eu estou com o amplificador aqui da Fender e ele deu um estalo e parou. Qual é o defeito? Eu não tenho como dizer qual é o defeito se o camarada não fizer pelo menos uma análise no aparelho. Eu não tenho como orientar ele se ele não me dá informações precisas. Se eu digo para ele, mede a tensão na grade de controle, ou mede a tensão na placa da válvula tal, né? E ele não tem o conhecimento necessário de como fazer isso. Eu teve uma vez um cliente que falou para mim, a válvula 12X7 está com 450 volts de placa. Falei, cara, é impossível ela estar com 450 volts de placa. Você está medindo errado. Aí, explicando a ele, eu tive que dizer, ó, para você medir uma válvula, você tem que botar a ponteira negativa no catodo, não no terra. A não ser que o catodo esteja aterrado. Se ele não está aterrado, você tem que fazer isso. É um detalhe, tá? Que faz toda a diferença. Então, o objetivo do curso, o público-alvo do curso é essas pessoas. Que um outro cliente, por exemplo, ele pegou um aparelho e ele simplesmente saiu trocando todas as válvulas. Gastou coisa de R$800 para trocar as válvulas. E o defeito não era a válvula. O defeito era no circuito de bias. O pior de tudo isso foi que depois de trocar as válvulas queimaram de novo, as válvulas de saída, porque havia um defeito no circuito de bias e simplesmente a válvula foi embora. Então nós vamos aprender isso, como lidar com essa coisa, né, com toda a teoria de funcionamento e muita prática, para que a pessoa tenha como se desenvolver na profissão, tá? Como eu já disse antes, se você quiser aprender a consertar amplificador valvulado, você pode ver o monte de vídeo que tem no YouTube aí. Isso é de graça, mas no curso ele é pago, tá? O formato será mais ou menos esse que você está vendo aqui e ouvindo. Nós vamos tratar aí sobre a teoria de funcionamento do valvulado, das válvulas, né? Diodo, triodo, tetrodo, pentodo. Nós vamos detalhar o funcionamento da fonte, do pré-amplificador, equalização, inversor de fase, circuito de potência, principalmente polarização, né? O bias, que muita gente tem medo, quando ele é automático, quando ele é ajustável. Eu vou te dar algumas ferramentas para você poder fazer esse ajuste. Eu vou te dar endereço de site para você ali colocar alguns dados e o site vai te dar a resposta. É uma calculadora de bias para você calcular rapidamente e fazer os ajustes necessários. Então vai ser muito prático. Vou te dar alguns macetes que a gente tem aqui, que a gente usa, né? Eu tenho na oficina diversos equipamentos, tenho osciloscópios, tenho geradores de função, mas eu sei que muita gente não tem condição de ter esse tipo de equipamento. Então nós vamos estar ensinando dicas úteis, práticas, para você poder descobrir o defeito do aparelho, né? Para você desenvolver uma técnica de primeiro isolar o circuito onde está o defeito, para depois achar o componente defeituoso. A gente vai aplicar muito a questão do pesquisador de sinais, que é uma ferramenta valiosíssima nesse tipo de equipamento e que te dá muita segurança no diagnóstico e facilita a sua vida. Você vai ter condições de achar o defeito com muita rapidez.
Nós vamos falar sobre transformadores, como testar a isolação, por exemplo, que é um defeito que dá muito em transformador, tanto de saída quanto o de força, né? Tem um circuitinho que eu vou divulgar para vocês, porque com o multímetro comum, por melhor que ele seja, não consegue uma resposta satisfatória, a não ser que você compre um megômetro, por exemplo. Aí você já consegue. Mas com um multímetro comum ele tem uma tensão muito baixa, tá? A gente tem um circuitinho que ele vai chegar a tensões de 300 volts, por exemplo, para medir a isolação. Capacitores, para quem trabalha com restauração, por exemplo, tem um circuito para reativar capacitores antigos, aparelhos que ficaram parados muito tempo. Tem a maioria dos capacitores eletrolíticos, por exemplo, usados em fonte, aqueles de caneca, você consegue trazer eles de volta à vida, tá? E você mantém um aspecto original do equipamento, um amplificador da Giannini, por exemplo. E desde que o capacitor não tenha vazamentos, você consegue. Nós vamos explicar como fazer isso. Vamos falar sobre os capacitores mais usados em acoplamento e desacoplamento. Vamos falar sobre polarização, né? Vamos estar olhando passo a passo aí o funcionamento de cada circuito, de fonte, de pré, de inversores de fase, o saída propriamente dita, power. Nós vamos estar falando sobre esses circuitos para você aprender e ter um conhecimento necessário para trabalhar com esse tipo de equipamento. Mais tarde você pode aumentar o seu conhecimento assistindo vídeos ou fazendo outros cursos que se aprofundem na teoria de cada parte do amplificador. Talvez eu até lance alguns vídeos aqui, né, para você aprofundar o seu conhecimento. Agora, é um detalhe importante que tem a ver com o objetivo do curso, né? Nós vamos tratar no curso apenas dos circuitos valvulados, tá? Não vamos falar sobre amplificadores, a parte de amplificadores que trabalhem com equalização, com pré-amplificação, equalização, que usem circuitos integrados, que usem transistores. Não vamos tratar, é apenas a parte valvulada, tá? Por que isso? É para deixar o formato do curso pequeno, o curso barato e com curta duração. Ele vai ser eficiente se for assim. Curso longo, a pessoa perde o interesse com o tempo. Mas num curso assim, curso curto, objetivo, você consegue manter o interesse por mais tempo da pessoa. Ok? É imprescindível que o público-alvo tenha o conhecimento básico, que façam já manutenção ou montagem de amplificadores transistorizados, que dominem a teoria básica dos componentes, resistores, capacitores, transformadores, etc., que tenham que consigam fazer a leitura de esquemas, identificação no esquema do componente, dos circuitos básicos em eletrônica, né? O que é um circuito de um prédio, um amplificador, e também que domine o mínimo da matemática aplicada na eletrônica, como a lei de Ohm, as leis de Kirchhoff. Isso é importante porque nós não vamos tratar, para deixar o curso enxuto e barato, nós não vamos tratar de uma teoria muito aprofundada. Então vamos falar
sobre algumas teorias que são usualmente desprezadas na maioria dos cursos, como por exemplo a reatância capacitiva, né, que é uma função importante nos capacitores, ou reatância indutiva. Por exemplo, você vai entender o porquê de usar uma bobina, um choque nas filtragens mais antigas, de amplificadores mais antigos. Por que eles usavam e por que não usam mais? Então a gente vai entender um pouquinho disso, da importância disso. Tá ok? Então, essa é a apresentação do curso. Vamos tratar e trabalhar sobre tudo isso que nós falamos. E para você ter uma ideia aqui, eu vou mostrar alguns slides aqui que a gente já tem aqui, por exemplo, da parte da fonte de alimentação. Então nós vamos desenvolver alguns slides. Nós vamos estar mostrando como é que funciona, o que é cada coisa, cada etapa. Aqui na fonte de alimentação, por exemplo, nós temos a parte do controle de tensão, que nada mais é o transformador, que vai transformar a tensão da rede numa tensão alternada, que seja própria para usar nos circuitos do amplificador. Nós temos aqui a retificação, nós temos os filtros, os tipos de filtro, e vamos estar falando sobre eles, por exemplo, tá? Isso aqui é só um exemplo de como é que vai estar funcionando tudo aí. Nós vamos falar sobre o pré, vamos falar sobre o inversor, nós vamos falar sobre power, vamos falar sobre tudo isso, ok? Em caso de dúvidas, se você tem dúvidas aí em relação ao curso, aí você pode estar, por exemplo, mandando uma pergunta aí na nossa página do Facebook. Se não ficou claro o suficiente para você, você pode estar deixando aí uma pergunta que nós teremos, nós vamos responder a sua pergunta, tentar tirar a tua dúvida da melhor forma possível. É importante você ter em mente aquilo que você vai comprar, tá? E deixando claro aqui que o curso ainda não está pronto. Isso aqui é apenas um vídeo de apresentação. Não tenho ainda uma base de tempo de quando ele vai ficar pronto, porque eu estou montando ele de forma a usar circuitos conhecidos de amplificadores reais que você vai pegar no dia a dia. Então, por exemplo, a gente vai estar analisando a fonte de um Fender Blue Junior, a fonte de um outro equipamento tipo Marshall, um JCM 800. Nós vamos estar analisando o pré-amplificador de um amplificador da Meteoro, vários equipamentos que normalmente você vai pegar no dia a dia no concerto. Nós vamos estar analisando para que você tenha a facilidade depois de identificar o defeito e fazer o reparo necessário, ok? Então é isso. Qualquer dúvida, estamos aí para estar respondendo, e assim que ele estiver pronto, nós vamos colocar o preço no anúncio. Obrigado a todo mundo, fiquem na paz, Deus abençoe.